No vídeo de hoje vamos encarar duas questões. Primeiro, vamos dar uma olhada nos cenários do agronegócio brasileiro em relação ao mundo. Será que nosso país vai se consolidar como o celeiro do mundo ou tem alguns desafios aí pelo futuro? Acho que tem desafio sim, gente. O outro tema que nós vamos tratar é a respeito dessa história, dessa besteira de regular as mídias sociais aqui no Brasil. Como será que Google, Facebook e outras grandes big techs, como falam, se comportaram quando descobriram em certos países que teriam que pagar aos veículos de imprensa pelo conteúdo que eles produzem? Vamos dar uma olhada nisso. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, no que diz respeito à agricultura, aparentemente nosso país ainda está numa certa lua de mel com o mercado internacional por conta da crescente exportação e produção de produtos de base rural. Vamos lembrar, soja, frango, carne suína, carne bovina, dentre outros vários produtos. Segundo as estimativas, a agricultura brasileira alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Sim, somos orgulhosos disso. O setor primário do Brasil, o campo brasileiro, se tornou a grande âncora da economia brasileira. O pequeno crescimento que nós estamos tendo nas últimas décadas é basicamente ao desenvolvimento rural, mas a gente não pode se fiar apenas por um passado e um presente de glórias. Tem que dar uma olhada, sair um pouco fora de curva e dar uma olhada no que vem por aí. Aonde que eu quero chegar com isso, gente? Vamos dar uma olhada nas últimas cotações dessas principais commodities do Brasil no mercado internacional. As exportações de carne bovina, por exemplo, nesse ano caíram 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A soja, a cotação está despencando, milho também. O que está acontecendo? Por que os preços estão caindo? Alguém que acompanha mais de perto as notícias do setor agropecuário vai lembrar que no período da pandemia os preços subiram muito e agora está passando por uma acomodação. Será que é só isso, pessoal? Vamos dar uma olhada mais a fundo nessa questão. Eu quero começar a abordar esse tema lembrando do tempo de criança de cada um de nós. Não estou falando das mães, estou falando quando a gente disputava algum jogo que gostava e estava perdendo. As crianças são muito puras nesse sentido. Até quando roubam nas partidas, elas fazem isso de uma maneira um tanto quanto ingênua, um tanto quanto pura, vamos falar. E aí, quando o moleque ou a moleca do nosso tempo estava perdendo vergonhosamente uma partida, seja de futebol, jogo de botão, quem é que se lembra, seja alguma coisa de tabuleiro, como xadrez, dama e várias coisas, fazia o quê? Mudava as regras do jogo para voltar a ganhar ou para aumentar o limite do placar, várias coisas que se fazia para melhorar as possibilidades de reverter uma vergonhosa derrota, especialmente se for para a irmãzinha mais nova, em uma vitória retumbante. Isso acontece até hoje, não só no meio infantil, mas nas relações entre países também. Olha só, uma das causas que fez com que a carne bovina do Brasil caísse tanto de preço e diminuísse tanto o volume de exportação foi a China embargar o produto brasileiro por conta de uma situação que aconteceu, se não me engano, no Mato Grosso, onde uma vaca adquiriu demência, tipo um Alzheimer que acontece no ser humano, que não contamina outros animais. E aí diagnosticaram provisoriamente como vaca louca, no final não era, era uma demência, como eu falei, mas isso comprometeu venda de grande parte dos frigoríficos brasileiros para a China e depois até para outros países. Resultado, o mercado de carne bovina do Brasil para o exterior ainda não se recuperou, mas os preços caíram aqui um pouquinho, mas nem tanto. Esse é um caso, pessoal, mas existem outros casos muito mais relevantes. Vamos retornar a 2020, período auge da pandemia do coronavírus. Vários países fizeram isolamento social, tiveram dificuldade de abastecimento alimentar dos seus países, e quem é que forneceu? Em grande parte o Brasil supriu a necessidade desses países. Aí tem uma questão. Vamos imaginar individualmente cada um de nós. Alguma coisa falta na nossa casa, como comida. E se não tem comida, em pouquíssimo tempo nós ficamos subnutridos, até podemos ir a óbito por conta da fome.
Será que nós podemos deixar isso acontecer ou nós vamos nos prevenir em relação a isso? Imagina o seguinte, se o presidente do Brasil ou alguma autoridade brasileira cismasse que não iria vender, não iria exportar comida para os outros países, o que ia acontecer com essas nações? Iam ter muito mais dificuldades. Ou se os países, os maiores produtores de alimentos do mundo, ao invés de fornecer por um preço já aviltado, elevado, se organizassem, criassem um cartel e determinassem um preço escorchante, um preço absurdo pelo quilo da comida. Os países importadores, naquele momento, evidentemente, iam ter que pagar o preço, mas não iam mais se sentir seguros. Isso, em termos de política nacional, chama-se segurança alimentar. E a segurança alimentar da Europa, da Ásia, da África, até de vários países da América, ficou comprometida, o que fez com que vários governos, várias grandes empresas privadas olhassem para exatamente o que aconteceu e avaliassem, não, isso não pode se repetir. E aí vem mudança de regra do jogo. Na Europa, por exemplo, que a produtividade agrícola lá é muito menor que a brasileira, muito menor que a norte-americana, argentina, de vários países. Eles já tinham a tradição de proteger a sua agricultura, especialmente França. Como é que eles faziam isso? Ou criavam cotas ou barreiras alfandegárias, impedindo a importação de vários produtos ou limitando essas importações, com o objetivo de proteger seus agricultores locais, já que esse velho mundo, velho continente, viveu muitas guerras, viveu epidemias de fome por conta das dificuldades que enfrentou, como eu falei, em função dos conflitos que por lá ocorreram durante a maior parte do milênio passado. E aí, evidentemente, descobriram que, se não houver uma forma de autossustentação, de proporcionar, a partir da produção local, uma sustentabilidade calórica, proteica, vitamínica para os seus cidadãos, esse país pode entrar em fria. E aí reforçaram sim a produção interna de comida usando dois fatores. Um eu já falei, que é o protecionismo. O segundo, a tecnologia. E aí vão observar que dois dos países mais improváveis do mundo são grandes produtores, até exportadores, de várias modalidades importantes de alimentos. Por exemplo, os Países Baixos, que eu insisto em chamar de Holanda, é o maior exportador mundial de batata e cebola. Israel também é um exportador de alimentos. Dois países que perto do nosso Brasil não passam de uma titiquinha, têm uma produção tão farta, tão eficaz em várias frentes, em vários produtos, que se dão ao luxo de serem, além de autossuficientes, exportadores. E como é que eles fazem isso? Tecnologia, uma coisa chamada superprodutividade. Alguns exemplos até estão sendo importados para o Brasil. Um grande amigo meu, engenheiro florestal, o Fernando Henrique Schwank, chegou a pesquisar em Israel o sistema de gotejamento. Ele que introduziu essa técnica aqui no Brasil para economizar água e deu super certo, como dá certo no mundo. E existem várias outras tecnologias, inclusive na cidade de São Paulo, muitos prédios abandonados estão se prestando para produzir hortifrutigranjeiros. Outra coisa, eu citei meio brincando, algum tempo atrás no Fora de Curva, a ideia de se consumir peixe robalo, filé de robalo, a partir de uma impressora 3D, sem pensar em pescar, sem pensar em ir na peixaria, apenas pegando uma célula do bichinho, reproduzindo ela no laboratório, fica pronto o filé, põe na frigideira e pode papar. A própria JBS brasileira tem uma empresa, adquiriu uma empresa na Espanha dedicada à carne de laboratório. E isso é uma tendência, gente. A superprodutividade, a obtenção de proteína animal através de laboratório, através de produção artificial dessa proteína, está ficando cada vez mais viável, e isso deve ser uma coisa que vai meter medo na agricultura tradicional, se não agora, daqui 3 anos, daqui 5 anos, não muito além disso. E o que nós podemos recomendar para o nosso tão poderoso agronegócio brasileiro? Olha, não vou dizer, não dá para dizer abandonem suas lavouras. Elas mesmo com preço em queda, como eu falei,
da soja, do milho e agora das carnes, ela ainda tem grande potencial de rentabilidade por vários anos, mas não pode ser a única alternativa. Aí eu vou voltar ao velho tema da economia, que há alguns anos atrás se falava, olha, o agricultor que pratica a monocultura é mais sensível. Claro que é, mas isso está se tornando uma verdade cada vez mais presente nesses anos atuais. Qual é a recomendação, então? O Brasil, em primeiro lugar, seja pela Embrapa ou outro instituto de pesquisa privado, que se não tem, deveria ter, investir em superprodutividade, na melhora da performance, para conseguir o máximo da produção no menor espaço de terra possível. Além disso, buscar sim uma diversificação da produção agrícola nos pontos onde a genética ou a engenharia genética não consegue alcançar ou não tem viabilidade para alcançar. Então, quem produz soja, claro, continue a produzir soja da melhor e mais produtiva forma, mas reserva o espaço da sua área para alguma lavoura permanente, como uma fruticultura ou qualquer outra coisa que diminua o risco financeiro de uma atividade de monocultura e que permita desenvolvimento da produtividade. Gente, não é só pela internet que o mundo está mudando de uma maneira muito rápida. Sim, nós temos problemas como guerra, como pestes, a epidemia, a pandemia, aliás, mas tem muita coisa legal que também está acontecendo e nós temos que estar de olho nisso, porque a inovação ela pode gerar riqueza, mas também ela pode ser o agente provocador da pobreza para quem não se previne ou não investiga, não se adequa a esse processo de modificação, de evolução da tecnologia. Então, para concluir esse tema, é claro, é óbvio, evidente, correlato, que nos próximos anos nós vamos observar, muito provavelmente, uma profunda, uma grande mudança na agropecuária, não só mundial, mas essencialmente brasileira. Vamos esperar para ver, espero que os nossos agricultores, as organizações de apoio competitivo, preparem os nossos agricultores para as novas realidades que já estão se estabelecendo por aí e pelo jeito não tem mais volta não. E o segundo e último assunto do Fora de Curva de hoje, eu só vou começar depois que você deixar o seu like, quem não é inscrito se inscrever no canal. Tá feito o negócio? Então vamos lá, gente. Vou tratar ainda da questão do PL 2630, aquele que vai censurar a internet. Agora ele está sendo colocado em banho-maria porque o governo viu que não ia passar no Congresso, pelo menos na Câmara dos Deputados, retirou aquela emergência absurda que ele tinha e está fazendo novas negociações. E grande parte da oposição brasileira resolveu começar a negociar esse projeto de lei, algumas questões desse projeto de lei em separado, como a remuneração das grandes redes de jornais, revistas e televisão por conta do conteúdo que é absorvido pelas chamadas Big Techs, como Google, Facebook, Twitter e outras, já que os seus usuários pegam essas notícias para fazerem seus comentários e as redes acham que têm que ser remuneradas por isso. Pessoalmente, eu questiono essa questão. Quem tem acesso, por exemplo, a uma Globo, quem tem acesso a uma Rede Bandeirantes, a um SBT, ao jornal Folha de São Paulo, Estadão e outros assim, é porque tem algum acesso que já está remunerando essas redes de jornalismo. Mas querem mais grana. Segundo estimativas, a Globo receberia por esse projeto de lei que está sendo discutido no Congresso algo em torno de 300 milhões de reais por ano, coitadinhos. Mas existe uma reação dessas empresas de mídias sociais que já ocorreram em outros países. Olha só, esse dado não sou eu que pesquisei, eu vou dar o mérito, o crédito à coluna do Claudio Humberto, onde ele coloca o seguinte: na Austrália, onde fizeram uma regulamentação similar a essa que estão querendo, o Facebook simplesmente deixou de publicar as notícias dessas redes, desses jornais. No Canadá, onde essa questão também está sendo discutida, o Google já fez um teste bloqueando os sites de notícia. E parece que não deu muito errado, não. O negócio é o seguinte, pessoal, para não pagar os 300 milhões para a Globo e outros portais de notícia oficiais, redes de comunicação,
essas empresas Big Techs das redes sociais vão sim acabar bloqueando a entrada de notícias, de informações desses provedores. Qual é a tendência disso? Provavelmente, eu não vou dar certeza, porque certeza não é uma coisa que exista nesse mundo que nós vivemos atualmente, então, provavelmente essas redes vão perder ainda mais sua audiência, vão perder ainda mais seus acessos, porque a informação vai circular de maneira mais célere, de maneira mais ágil, dentro das próprias redes sociais, com a remuneração proporcionada pelas Big Techs, como por exemplo o YouTube faz com as pessoas que geram conteúdo. Eu ainda não recebi um centavo do YouTube, mas quero receber uma grana preta. Espero que isso aconteça logo. Então, gente, esse negócio de regulação e carteirização da informação vai ser um tiro no pé tão grande que pode até matar essas grandes redes que nós conhecemos na TV aberta ou os maiores jornais do país, e alguma coisa nova, descentralizada, vai começar a dominar a parte de comunicação, não só aqui no Brasil, como já domina no mundo. E assim, pessoal, encerro o Fora de Curva de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, eu repito a minha solicitação. Coloca ali no botão do like, que isso ajuda muito a divulgação do canal. Ajuda mais ainda se vocês compartilharem esse vídeo com algumas pessoas, alguns amigos, sua rede de contato. E quem não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui no Fora de Curva. Inscreva-se sim, é muito fácil e é de graça. Ou como muitas pessoas falam, é de grátis. Gente, um forte abraço para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, até mais, pessoal.